Eduardo Bolsonaro. Depois, lá no futuro, vê se consegue pôr pra gente que eu queria ver. Eu vou tentar baixar. Tá, beleza. flowpodcast.com.br/resgatar Eduardo Bolsonaro. Ó, e se você quiser mandar uma pergunta pro Eduardo ou pra gente, basta entrar no nosso site, comprar Flow Coins e mandar. As primeiras 5 perguntas são 200 Flow Coins, as 5 seguintes são 400 Flow Coins e as últimas 5 são 600 Flow Coins, que é mais ou menos R$60. Eu achava que era de graça, só mandar no Twitter, não? Nada. Nós é porco capitalista aqui, rapaz. Twitter é só os trouxas mandando lá. O cara da Globo News, o Kim, só os trouxas mandando. Tu é comunista? Tu é comunista, cara? Que papo é esse aí? Porra. Camisa aí do Camisetas Opressoras fazer a propaganda. Não ganha nada com isso não, tá? Mas tem alguém que ganha, que é o pessoal lá de Caçapava. Tá certo. Tem 3 crianças pequenas pra alimentar, então tá, ó. Como é que é o nome? Camisetas Opressoras. Tá. Jogar no Google dá lá, tem várias. Cachorro cagando comunismo no chão. Cara, uma vez eu fui nos Estados Unidos, um cara me parou na rua pra perguntar onde é que eu tinha comprado. Quero uma dessas. www.camisetasopressoras.com. Utilizando todo o vasto inglês, né? E teve essa parada aí contigo, né, cara? Que queria que tu ia... Quase se tornou aí o embaixador dos Estados Unidos. Cara, o que acontece? O presidente ele acabou me indicando, né? Teve muita resistência. Inicialmente o pessoal não entendeu. Porque na cabeça da galera é o quê? Vai acordar meio-dia, vai comer caviar e tomar vinho e viver na vida boa, ganhando em dólar, né? E não é bem assim. Prova, inclusive, do que a gente conseguiu construir nesses 2 primeiros anos de Jair Bolsonaro com o Trump. Porra, a gente tirou do papel ali coisa que estava parada há 20 anos como centro de lançamento de Alcântara. Sabe quantos países no mundo lançam satélites para o exterior? Não, quase nenhum. É um seletíssimo grupo. E a gente vai abocanhar uma pequena porcentagem desse mercado, que isso daí já vai significar, cara, alguns bons bilhões de dólares, justamente num dos locais mais pobres do Brasil. Se tem um local onde tem tudo para sair da pobreza, é Alcântara, no Maranhão. Porque do lado, aqui na Guiana Francesa, tem uma cidade chamada Curru. E os caras, hoje em dia, é a melhor renda per capita da América Latina. É a cidade de Curru, cerca de $26 mil a renda per capita lá, justamente porque tem um centro de lançamento. Porra! E o Brasil tem tudo. É uma daquelas coisas que você não acredita. Tu fala assim, cara, que potencial que o Brasil tem. 260 dias de sol por ano, então o cara pode lançar foguete praticamente o ano inteiro. É próximo da linha do Equador, isso economiza combustível. Com um tanque de combustível menor no foguete, você acopla mais satélites, ou seja, cada lançamento fica mais barato. E aí as oportunidades são imensas, cara. E por que não teve isso até agora? Porque, na verdade, porque você precisa fazer um acordo com os Estados Unidos. Não é porque a gente gosta dos Estados Unidos, não. É porque 80% dos componentes que vão para o espaço são norte-americanos. E o americano, ele obriga que o outro país assine esse termo, que nada mais é do que o seguinte: é a gente se comprometer que não vai violar os segredos tecnológicos, que a gente vai se comprometer com o sigilo do segredo industrial, enfim, para não cair na mão de terrorista, para não cair na mão de inimigo. Da China. E o Brasil nunca tinha assinado isso. Não, a China tem centro de lançamento. A China, ela tá mandando, inclusive, mandou pra Lua uma parada, não foi? Eles estão tentando aterrissar? Estão avançadíssimos. Isso. China, Índia, Brasil, agora, né? Brasil não Estados tanto, Unidos, né? Mas agora vai entrar. Eu espero, mano. Eu queria muito que a gente tivesse um Elon Musk aqui no Brasil. Quem sabe a SpaceX não esteja vindo para cá. Seria foda. Eles têm um projeto interessantíssimo que é o seguinte, é lançar uma rede de satélites ao redor do mundo. Eu sei, o Starlink. Só que para fazer esses lançamentos, que está um lugar barato do Brasil, eles precisam de lançar vários, ou seja, a gente tem 260 dias por ano para lançar. A Força Aérea tem uma mão de obra super qualificada. Ali é tão bom, cara, que tem até um porto. A maior pista do Nordeste brasileiro para pouso e aterrissagem é ali em Alcântara, sabia? Olha o Nordeste, pica pra caralho. Mas pô. O pessoal fica, não sei o que, pô, vai tirar uma galera da miséria. Sim, seria muito foda, mano, com certeza. E o que falta pra virar real essa porra? Agora entrou na fase de testes, né? Depois que a gente conseguiu, poxa, primeira vez, em março, o presidente foi nos Estados Unidos, prioridade Nordeste, Maranhão, assina o acordo. Assinamos. Depois a gente aprovou, falam que a Câmara é tão lenta, mas a gente aprovou na comissão que eu presido, né, na CREDEM, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Olha a importância disso. Pautamos, aprovamos, depois aprovou no Senado e agora a gente está em fase de teste. Segundo semestre vai ter um teste mais detalhado e os mais otimistas estão falando que talvez ainda esse ano consiga fazer algum lançamento comercial. Realmente ali entrando uma grana. Pensamento otimista. Tá. Se for conservador, ano que vem. Tá bom. Mas deu... porra, mesmo assim, eu gostei. Mas legal. agora deu um pouco de merda isso aí, né? Por quê? Porque o Trump já não tá mais lá. Não, mas é interessante os Estados Unidos.
As pessoas tentam resumir. Só tá bem por causa do Trump. Cara, é claro que fica bom, sabe? Destrava várias pautas, a coisa flui de maneira mais natural. Agora, Estados Unidos, cara, é money talks. Você acha que o Biden vai falar, não, porque é o Brasil, não, porque não pode mandar. E outra coisa, cara, é a iniciativa privada que a gente tá falando. Mas eu fiquei com um pouco com a sensação que os Estados Unidos estavam usando a gente de otário. Mas por quê? O que a gente perderia com esse pensamento? Não que a gente perderia nesse sentido, mas, pô, eu achava que a gente merecia mais do que uma base em Alcântara, tá ligado? Por que a gente não entrou na OCDE lá? Por que não destravou certas paradas? Parecia muito que, na minha visão de leigo... Ninguém entrou na OCDE. A OCDE basicamente é o seguinte, entra aqui o pessoal das Américas, entram lá apoiado pelo lado europeu. E vai alternando. A Argentina, quando virou socialista e elegeu o Alberto Fernandes, os Estados Unidos botou um pé no freio. Calma aí. Não convém colocar esses caras porque a política deles é um pouco diferente da nossa. Vamos ver como é que a coisa vai funcionar. Entendi. E aí o Brasil foi pra cima, subiu a fila. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas é que ficou essa impressão. Ficou que a gente não ganhou muita coisa dos Estados Unidos, assim, de verdade. Tá resgate de grupo de CEOs, assinatura do Acordo de Alcântara depois de 20 anos. Quando o Macron chamou uma reunião de emergência do G7 sem o Brasil para discutir a Amazônia, naquele tempo que estava pegando fogo, que poderia muito bem ter saído dali uma nota conjunta para boicotar o Brasil. O Trump foi lá espontaneamente e nos defendeu. Várias outras matérias, cara. É que assim, nos Estados Unidos a acusação é a mesma. Falam pro Trump, tá abrindo as pernas lá, tá fazendo muita coisa brasileira, a gente não tá ganhando nada. Entendeu? E não é dessa maneira. Os Estados Unidos realmente perdeu muita coisa aqui no Brasil no tempo que a gente virou as costas para eles. Tanto que a China passou a ser o principal parceiro econômico do Brasil de 2009 para cá. Historicamente, em toda a história do Brasil, os Estados Unidos sempre foi o nosso principal parceiro econômico. Só tem 2 exceções. Nos anos 30, porque Vargas adorava o Hitler, e aí a Alemanha nazista foi o nosso principal parceiro econômico. E depois agora, de 2009 para cá, com a China, que é um grande player, que é um grande ator internacional, mas foi por razões ideológicas. Quando Jair Bolsonaro foi eleito em 2018... proativamente eu fiz uma viagem lá para os Estados Unidos e fui falar com o pessoal de mercado, comércio, câmaras internacionais, foi em Nova York, Washington e Miami. E eles basicamente todos falavam a mesma coisa. Falavam, Eduardo, olha só, é bacana você ter vindo aqui, sabe? Tá dando um recado interessante, o Brasil e tal. Mas por que vocês não vieram antes? Por que vocês não anunciavam, enfim, programas de privatização? Por que vocês não vinham aqui e davam atenção pra gente? Porque aqui tem gente de dinheiro. E os Estados Unidos é muito semelhante ao Brasil, que em termos de democracia, liberdade, ou pelo menos era até pouco tempo atrás, né? E, enfim, era uma crítica que eles faziam. O que era? O que se perdeu? Não peguei isso. É que na verdade virava-se as costas, o pessoal de esquerda... porque prenderam o Daniel Silveira. É foda, né? Mas enfim, voltando ao tema, porque virava as costas para os Estados Unidos e privilegiava a relação com a China, o que não está errado. A China tem muita oportunidade para ser aproveitada. Só que a China por quê? Porque a China é liderada pelo Partido Comunista. Assim como privilegiava com a Venezuela, por quê? Porque é o Maduro bolivariano. Assim como era com as ilhas lá, com Cuba, por causa dos irmãos Raul e Fidel Castro. E mas assim o seu argumento é que seria que o Brasil tem que ter uma relação institucional com esses países, não por ideologia. Sim. Mas tem que ter institucional com a China. Não dá para você fechar a cara para a China. Claro. Não, a China... 80% da soja que a gente exporta vai para a China. E deve ser difícil, né? Porque, imagino, a China realmente tem uns problemas no sentido que eles têm um governo ditatorial. Não é democracia, não é o que a gente está acostumado. Então, eu, como cidadão, como cara leigo, eu fico meio preocupado com a China crescendo muito, porque enquanto ela é um parceiro comercial e está aumentando o nosso mercado, eu acho ótimo. Mas a partir do momento que ela quer exportar um pouco da cultura deles no sentido de autoritarismo e dessas coisas, aí eu já não acho tão legal, entendeu? E isso me preocupa um pouco. Será que eles estão nessa vibe? Cara, eu não confio em ninguém com poder absoluto. Tá ligado? A China ela tem um plano de poder desde os anos 40, né? Mais especificamente em 49, quando Mao Tse Tung fez a revolução lá, de que em 100 anos seria o principal país do mundo, isso em termos econômicos e militares. Né? Acho que eles vão chegar lá até um pouquinho antes desses 100 anos. E, na verdade, assim, é o que eu falei, ali tem grandes oportunidades. Tem que ter uma relação institucional com eles. É um país de, quase 1,5 bilhão de habitantes. A gente é um país aqui que, é sensacional no agro, então para nós interessa vender para eles. Agora, é só manter a nossa independência. Não é chegar, por exemplo, agora e querer colocar goela abaixo qualquer tipo de política com relação ao Covid, nos ameaçando com relação à compra ou não dos nossos produtos agrícolas.
Não estou falando que eles estão fazendo isso, tá? Mas é o tipo de coisa que não é interessante para nós. Se você tem uma loja e você só tem uma pessoa para vender o seu produto, essa pessoa amanhã pode virar para você e falar: "Ô Igor, é o seguinte, só eu compro esse teu produto aí, reduz pela metade." Tu fala: "Não." Não, beleza, vou parar de comprar. Entendeu? Assim como era interessante você no mercado de ações investir numa ação só, no mercado mundial, que se joga esse jogo da geopolítica, não é interessante você ter só um comprador ou só um vendedor. Com certeza. Então o nosso trabalho é diversificar. É ter comércio com a China, com os Estados Unidos, com a União Europeia, com os árabes, com Israel. Enfim, é fazer aquilo que tem lógica de mercado e não fazer o que tem lógica de ideologia. Pô, o Brasil, a gente perdeu quase $1 bilhão para construir um porto em Cuba que não produz nada, não é hub de nada. O Porto de Mariel em Cuba. A gente gastou, mais de 15 bi de real mole em Abreu e Lima, que não refina nada. E olha o problema que a gente está vivendo hoje com a Petrobras. A gente é dependente do refino internacional. É por isso que tem essa questão toda. Uhum. Não se pode abaixar, a Petrobras não pode abaixar tanto o preço, a ponto que fique desinteressante do investidor internacional mandar para cá o produto dele, porque senão ocorreria desabastecimento, mas também não pode elevar tanto a ponto de acabar com a nossa economia. Então são questões sensíveis que estão jogadas todos os dias. E tá rolando uma treta nesse sentido agora, nesse exato momento, né? Sim. O Bolsonaro deu a declaração dele, 100 bilhões de dólares. Dólares ou reais? Reais, né? Não sei. Bom, 100 bilhões de algum dinheiro aí muito... De Bitcoin. Nossa, se fosse de Bitcoin. De Flowcoin. Flowcoin. Então, foi... Botar o Banco Central na cola de vocês, hein? Flowcoin aí, ó. Não, mas não é moeda de verdade, é só um crédito. Sai fora, Banco Central. Mas ele meio que, ok, eu entendo que isso é um problema, eu entendo que os caminhoneiros iam fazer greve se você não fizesse alguma coisa pra diminuir o preço do diesel. Eu entendo essa porra. Mas o como você faz também é muito importante. Né? E eu sinto que o Bolsonaro ele não tem muita maleabilidade nesse sentido, porque teria milhares de formas de fazer o que ele fez. Existem várias que não acarretam na Petrobras perder 100 bilhões de valor de mercado do dia para a noite, entendeu? Será que não existia? Será que às vezes ele não toma uma atitude que para ele parece mais fácil, mas é porque ele não enxerga outras soluções, porque ele não é capaz? Esse bagulho da Petrobras foi um bagulho tão doido que o nosso corretor, que toma conta da merrequinha que a gente bota na bolsa, mandou de manhã uma mensagem com mané. Aí, ó, o bagulho da Petrobras é interessante. Ele te mandou também. Falou, hora de entrar. Inclusive, já entrei com uma grana. Mas... Agora tá baixo, compra agora, cara. Quando o Lula e Silva assumir, tenho certeza, ele vai colocar para bombar. Pelo seguinte, outra coisa, o mandato é de 2 anos. Estava prestes a acabar. O que eu fiquei sabendo, é bom tomar cuidado com as palavras, tá vendo? Ó? É que poderia ter sido dado, nesse momento agora, esse último reajuste, um reajuste abaixo. E parece que, só de birra, o presidente da Petrobras deu um ajuste a maior do que seria necessário. Por que o presidente da Petrobras está agindo como uma criança? Boa pergunta. Chamar ele aqui no Flow. Seria ótimo, pode vir. Ele não é um cara incompetente. Agora, o presidente é uma pessoa totalmente aberta. Outra coisa... O presidente lidar com os caminhoneiros. Parece que o presidente da Petrobras não. Então, assim, tudo que faz sentido, se você apresentar para o Jair Bolsonaro e explicar para ele, e ele é extremamente inteligente, ele vai adotar. Ele fala, não entendo nada de economia. O Paulo Guedes senta lá, explica isso, isso e isso. A gente está tendo o governo mais liberal de décadas. Agora, não se dá Mas é que olha a competição também do cara, né, mano? Mas brasileiro é que elegia. Não, tudo bem, eu entendo, mas ok, ele tá sendo muito liberal, mas ele poderia ter sido bem mais, tá ligado? Isso que eu tô falando. Eu gostaria que ele tivesse Eu gostaria de ter privatizado um monte de coisa já. Por que não, em vez de trocar a porra do presidente, por que não tira o monopólio da parada? Porque o problema é o monopólio da Petrobras, não é? Também. Então por que você vai atacar um sintoma em vez de atacar o problema de verdade, tá ligado? A doença de verdade. Tinha medida provisória caducando na Câmara porque o Rodrigo Maia não aprovava. Você acha que ele ia realmente deixar a gente marcar um gol com privatização? Então é a Câmara que tá bloqueando. Agora a gente tem um horizonte muito melhor. Você vê só, já estamos falando em privatização da Eletrobras. Poxa, isso aí, tempo do Rodrigo Maia, esquece. Não tinha como. Por que o Rodrigo Maia fica de birra com vocês? Por que ele é um inimigo político de vocês? Tão forte, ferrenho? Porque talvez o que ele queria, a gente não deu para ele. Ele estava acostumado com outro tipo de negociação e a gente não estava permitindo. Será que é só isso? Pergunta para ele. Porque tá rolando umas negociações no governo Bolsonaro, né? Sim, algum diálogo tem que ter.
Ora, é o Congresso Nacional. Eu entendo Assim que é institucional, de certa forma. Mas... Antes reclamavam que ele não tinha governabilidade, que ele não conversava com o centro. Agora tá conversando com o centro, etc. Então fala, tá se... Calma aí, cara. 2 anos e meio quase, sem nenhum escândalo de corrupção. Em 2015, no último ano de Dilma... Nenhum grande escândalo de corrupção. As estatais me apontam... Não, tem umas paradas que cheiram muito mal aí. Qual condenação que teve? Não, condenação não, mas é o brasileiro, tipo... Pra bom entendedor, às vezes meio palavra basta, né? Eu tô aguardando aqui alguém do governo ser preso, etc. O Lula tá solto, tá ligado? Pode acontecer, cara. É que eu tenho que medir as palavras aqui que você tocou no STF. E eu quero sair daqui livre. Entendeu? Ó, eu vou dizer aqui, eu reprovo totalmente a atuação do STF. Em toda a minha vida que eu vi eles fazendo coisas, parece que eles usam o poder que eles têm de uma forma totalmente autoritária, de uma forma que visa apenas os interesses políticos dele e não necessariamente eles estão olhando para parar de uma maneira lógica, de maneira para entender qual que é realmente a interpretação correta da lei. Parece que eles usam a interpretação da lei para os objetivos deles. Eu tenho essa sensação como cidadão. Não estou imputando nenhuma falha de caráter a nenhum específico, apesar de eu não ir muito com a cara do Gilmar Mendes e nem muitos outros. Nenhum deles, na verdade. Nenhum deles. Nenhum deles eu olho pra eles e eu falo, caralho, esse cara é um cara sério pra caralho. Tá ligado? E tá lá. Tem um cara, você fez um olhar, quem que é o STF sério aí? Não, tô pensando, tô fazendo assim, calma. Bota essa ajustada na próxima pergunta. Não, que eu achei que você tinha pensado em alguém mesmo. Só, é que o STF é um universo livre, muito... hein, cara? O STF é um universo muito reduzido, são apenas 11, né? Agora, se você comparar, por exemplo, com a Câmara, cara, é que o exemplo negativo sempre é o que vai ficar. É difícil você destacar as pautas positivas. Mas a Câmara também é uma merda, na minha opinião. Às vezes tem, cara. Às vezes tem. Eu, quando eu estava estudando para concurso, eu acompanhava, assim... Tem um sistema que você recebia no e-mail chamado de sistema push. O concurseiro normalmente está acostumado com isso, que são as decisões do STF, que viram jurisprudência, etc. E aí você começa a acompanhar os ministros. Pô, cara, gostei dessa daqui. Daqui a um mês tu... pisou na bola, não gostei. Então, assim, é difícil você analisar e falar assim, gosto de todos, etc. Você não vai achar isso, porque só você é igual a você. É verdade. Ninguém vai pensar igual a você. Sim, mas entendeu? Dá pra ver algumas decisões que, tipo, mano... Eu já vi uma vez um ministro falando que ele primeiro forma a convicção pessoal dele e depois ele corre atrás da lei pra ver onde é que ele vai embasar. Porque a lei, ela tira pra tudo quanto é lado. Você pode manter um cara solto ou um cara preso ao sabor do que você pensar. Então talvez é um argumento que a lei talvez esteja um pouco precisando de atualizações, né? Não é. Eu acho que precisa. Você vê a própria prisão do Daniel Silveira. Vamos lá, vamos analisar a prisão. Queria voltar na Petrobras ainda, claro, mas depois... Vamos voltar. Depois a gente volta. Na Petrobras eu fico puto só porque ficam comparando Jair Bolsonaro com a Dilma. Cara, a Dilma saqueou a Petrobras. A Dilma permitiu que os partidos políticos nomeassem os diretores. E foi nomeado Paulo Roberto Costa para a direção de distribuição da Petrobras. E aí começou o Petrolão, que as cifras, cara, são dezenas de bilhões de dólares. É mais do que o PIB de muito país. Aí você compara, Bolsonaro dilmou. Eu falei, calma aí, guerreiro. Cadê os bilhões, então? É que talvez ele tenha dado um primeiro passo em direção à demonização. Não é isso. Ele só quer uma explicação lógica. E o que ele fez agora? Ele mandou, ele fez um decreto obrigando o pessoal a falar o seguinte, olha, quanto é que você paga aqui de CID combustível? Porque ele zerou, 0%. Quanto é que você paga de PIS/COFINS? Quanto é que tem no combustível que você acabou de abastecer de imposto estadual, ICMS, o lucro do posto? Por quê? Porque a todo momento que tem aumento de preço de gasolina, culpam o presidente. Eu já vi até governador falando, não, eu tenho que aumentar a gasolina porque está aumentando na refinaria. Quando na verdade não estava aumentando nada na refinaria. Então ele quer dar clareza e transparência para dizer, olha, está aumentando o preço? E essa pica não é minha. Exatamente. É isso que ele quer demonstrar. E outra coisa, mais uma vez, quando colocarem lá o general Silvio Luna, ele vai arrebentar. Por quê? Porque ele já estava arrebentando em Itaipu. A última ponte que a gente construiu entre Brasil e Paraguai foi em 1963. Agora, em 4 anos, serão construídas 2 financiadas por Itaipu Binacional. Um pouco mais de 1 bilhão. Onde é que estavam esses bilhões que antigamente não eram investidos? Em 2015, só para finalizar, 2015, governo Dilma. Prejuízo das estatais somadas, 32 bilhões de dólares. 2019, Me pegou. É dólar ou é real? Confere aí. Não, é que se for dólar é muita grana. Nossa senhora. Deve ser real, tem razão, deve ser real. Mas enfim... Mas eu não duvido, viu? Porque esses caras roubaram muita grana. 2015, 32... Vamos botar reais, vai? Para não ter tempo aqui para conferir. Bom. 32 bilhões de reais, 2015 de prejuízo.
Sabe quanto é que foi o lucro das estatais somadas em 2019? Só você nomeando gente boa? 109 bilhões. A gente tem um abismo de 141 bilhões de reais por anos. E onde é que ia esse dinheiro? Aí o pessoal fala, o Jair Bolsonaro dilmou. Eu falei, calma aí, guerreiro. Pô, dá um tempo. Estamos privatizando aí, ó. Serpro, Dataprev, Eletrobras, várias outras medidas. Eu votei a favor da lei de terceirização, reforma trabalhista, a possibilidade de empresas estrangeiras perfurarem o pré-sal para explorar pré-sal, porque daqui a pouco muda a matriz energética, a gente vai estar cheio de petróleo embaixo da terra e não vai servir para mais nada. Então vamos extrair isso daí para lucrar. Enfim, é o que eu penso. Tem um lado que, assim, todas essas paradas que tu tá falando aí, pra mim, eu gosto, porque eu sou um cara que tá mais... Tá com frio? Um pouquinho. Não, tá tranquilo, tá. Pode deixar. Eu sou um cara mais a favor do mercado mais aberto. Eu sou um cara a favor. Também. Eu sou um cara a favor de desestatizar a porra toda, mas tem uma galera que não é. Então esse cara é natural te bater, né? Calma aí, repete aí, tem uma galera que não é. Tem uma galera, por exemplo, tem uma galera que é estatizante. Por exemplo, Sim. isso aí que tu tá falando aí de. Mas é uma visão antiga, né? Vamos combinar? Vamos olhar os países aí. Israel, Coreia do Sul, Estados Unidos. Cara, qualquer país próspero tem uma baixíssima intervenção estatal, via de regra. E se você olhar por que a América Latina lidera os rankings de corrupção, é porque tem estatal pra caramba aqui, cara. Se você acabar com as estatais, acabar que eu digo assim, também concordo. Porque não é papel do Estado interferir na atividade econômica. Se aqui começar a abrir padaria estatal, ela vai fechar todas as padarias privadas, que não vão ter como concorrer. Os caras se alimentam de dinheiro de imposto. Enquanto que o privado, se ele não tiver o lucro, ele quebra. O público, se não tiver o lucro, pega mais do cofre público. E se estiver faltando, aumenta o imposto. É isso que as pessoas têm que entender. Principalmente quando chega Eduardo. Como é que é? O cara te pediu o quê? Um barco outro dia? O cara pediu um barco pro vereador. Sério? Teve um empresário que veio pra mim, não, perdoa a minha dívida de 400 mil. Eu falei, ô campeão, tu tá achando que eu sou... Papai Noel? Nem se eu fosse o rei aí, poxa, do tempo da monarquia, né, monarca? Porra. Eu conseguiria fazer isso. Mas enfim, eu acho que aos pouquinhos essa lógica tá mudando. Depois de vários escândalos de corrupção do PT, fundos de pensão, Previ, Postales, Petrolão e etc., acho que cada vez mais essa nova geração está mais consciente disso e está tendo mais ressonância, né? O discurso da economia liberal. Tu acha que a escolha... Como é o nome do general lá que vai pra Petrobras? Eu sempre confundo. Confere, é Silvio Luna ou Luna e Silva? O Luna. Esse general aí, ele não foi escolhido porque ele é um general, né? Claro que foi. Porque foi exatamente por isso que ele foi escolhido. Silva e Luna. O Bolsonaro só põe em general na porra da parada. Qual o problema? Não tem problema nenhum, mas foi por isso que ele foi escolhido. Porque ele era general. Não, ele foi escolhido porque ele é um grande administrador. Nas palavras do ex-presidente Temer. Mas ele Temer falou, vocês vão se surpreender com o general Luna e Silva. Sim, mas é fato que Silvio Luna. Silvio Luna. Mas é fato porque que eu tenho esse gatilho que eu sempre troco. É fato que o Bolsonaro parece ter uma confiança nos generais. Tipo, ele sente que o ciclo de poder dentro do exército é um ciclo de poder favorável a ele. Monark, se você fosse presidente, quem que seria o seu ministro das comunicações? O Elon Musk. Sei lá, alguém muito foda, tá ligado? Não, eu gostei do primeiro caminho que o teu pai tava tomando. Questão do... o que eu mais gostei quando que ele falava quando tava nas eleições era que ia compor um ministério técnico. E eu, caralho, legal. E assim, eu vi o time que foi montado, eu fiquei, porra, gostei também. Paulo Guedes, Moro. Mas aí começou a sair os caras que, com todo respeito, mas assim, parecia que era porque discordava dele, ele começou a detonar os caras. O primeiro exemplo é o Mandetta. O que tu acha dessa parada? Eu tô falando merda? Eu acho que se o pessoal seguisse o que o Mandetta falou, de só ir pro hospital quando estivesse sentindo falta de ar, o número de mortes estaria muito maior. Hoje todo mundo tá falando, tem que tomar cuidado aqui é YouTube. Que Deus nos abençoe para não ser derrubado. Todo mundo tá falando, e tá saindo em vários estudos, falando não só da hidroxicloroquina, o Facebook já reconheceu que errou ao bloquear as pessoas que falavam de hidroxicloroquina, a ivermectina. Outro dia eu tô falando porque outro dia eu postei o vídeo de um médico americano, o Dr. Corey, em uma audiência pública no Senado americano, falando sobre a ivermectina, positivamente. E eu tomei uma semana de gancho no YouTube por causa disso. Pergunta pro YouTube, sem edição, sem nada, assim, sem nada. Bom, isso é um problema que tá acontecendo cada vez mais. O Trump ter sido banido do Twitter, na minha opinião, sintoma. O Alex Jones sido banido de todas as redes sociais. Por mais que ele seja um lunático, tá ligado? Não dá pra banir expressão.
Isso aí é errado. Se ele é lunático, qualquer argumento você bota o cara no chão, cara. Sim. Acabou. Exatamente. Não tem que... Se o cara é lunático, tem que expor a lunicidade do cara, porque aí vai ficar claro que, ó... Sim, isso é um lunático. Olha lá, ele é um lunático, tá todo mundo vendo. Esse cara é um lunático. Exato. Mas Olha o cara aqui, comunista. Comunista. É isso aí que a gente tem que fazer, cara. Só que comunista hoje em dia é foda. Mas é foda porque não é real, tá ligado? Não existe comunismo. Nem a China é comunista mais, tá ligado? Mas é claro, eles são hábeis no jogo de palavras, né? Marxista, comunista, revolucionário. Hoje em dia eles falam que são progressistas, né? É igual o bolivariano. Pior que eu gosto dessa palavra, Daqui a pouco dá problema. Eu gosto de progresso. Ó, a bandeira, ordem, tá progresso, vendo? porra. Fácil de pegar. É um socialismo disfarçadinho, cara. Então, mas eles têm umas pautas que eu concordo também. Por exemplo... Liberação das drogas. Liberação de drogas. Por que vocês acham que eles são a favor da de liberação das drogas quando eles apoiam as ditaduras que fuzilavam os outros, como por exemplo a de Fidel Castro, que tinha um paredão, ou Che Guevara, que matava homossexuais? Vocês acham que esse pessoal é a favor da liberdade ou vocês acham que tem outro interesse por trás disso? Bom, tô dizendo que eu gosto mas da eu ideia... sei o que eu sou a favor, que é de liberdade. E legalização das drogas, pra mim, é uma pauta sobre liberdade. Assim como as pessoas poderem ter arma em casa. Assim como as pessoas poderem abortar também, mas isso é tudo coisa que eu penso. Às vezes a gente eu pode também. discordar. Sim, claro. Sim. E a gente... que tu ia falar. Não, e a gente vive numa sociedade onde o que vai prevalecer não é o que você quer ou o que eu quero. É o que a maioria quer. Uhum. É representada lá no Congresso Nacional. Pelo menos assim deveria ser o sistema. Poxa, eu perdi o gancho. Ia me cortar, era... Tava falando das drogas, né? E que tem a ver com as armas. Tava falando de países que dizem que são comunistas, mas fuzilam os outros. É isso que você tá falando. Eu tô querendo dizer o seguinte, a esquerda não é a favor da liberdade de você fumar maconha. É porque eles enxergam aí uma grande possibilidade para, primeiro, as Farc são os maiores produtores de cocaína do mundo. Um mercado que todo mundo sabe que é bilionário, talvez aí trilionário. Uhum. Esses caras, da noite para o dia, seriam grandes empresários. Você teria o dinheiro deles circulando? Sim, com certeza. Discorda um pouco. Segundo ponto, que ninguém fala. Abolício crimes. As pessoas não se dão noção que, uma vez você legalizando, no direito, deixando de ser crime, todas as pessoas que estão presas automaticamente serão liberadas para a rua. Seria uma enxurrada de traficantes nas ruas. O traficante, ele normalmente é preso no tráfico, porque é muito difícil, ninguém vai pegar um traficante lá da favela, dificilmente você vai pegar ele por outros crimes que não o tráfico, porque o tráfico é muito fácil de você provar. Você prendeu o cara em flagrante, tá aqui a droga, traquei o cara que estava portando a droga, acabou. Você não vai ficar fazendo investigação para ver se o cara era estuprador, se o cara estava lavando dinheiro, ou isso, ou aquilo, ou outros Mas crimes. isso é uma faca de dois gumes. Por quê? Eu não entendi. Porque se é muito fácil provar que alguém é tráfico de droga, você pode só também implantar uma droga no carro e levar ele preso. E acontece muito no Brasil. Não, mas olha só. O fato é, se legalizar, no dia seguinte tem uma enxurrada de traficantes nas ruas. A sociedade estaria mais tranquila ou estaria pior a questão da criminalidade com esse pessoal na rua? Não sei. Um fato é, a gente é um dos países Não sabe? Você acha que teria tranquilo se tivesse um monte de traficante na rua? Já tem um monte de traficante na rua, cara. Vai lá pra andar na rua, na favela, pra você ver se vai ficar tranquilo. Vai lá na Cracolândia, tá ligado? Não é como se a gente estivesse vivendo no paraíso. Você vai alastrar isso daí. Eu não acho que vai, sabe por quê? Por vários motivos. Primeiro porque... A partir do momento que é legalizada a parada, você acha que é a Farc que vai dominar? Não. O agronegócio... Você acha que é a Philip Morris? Eu acho que o agronegócio vai pegar os trator dele, vai pegar e falar, puta, esse terreno aqui tá com milho. E o traficante vai largar a arma e vai assim, não, beleza, perdi meu negócio, meu business pro agronegócio. Poxa, o traficante... Porra, mas aí qual que é o papel do Estado? Não é defender nós? Ele tem que ir lá e quebrar a cara dos traficantes. Então, mano, se eles começarem a guerrear, vamos pra guerra então, não é isso? Vambora agora. Então é isso, legaliza essa porra. Vai dar a oportunidade deles terem mais dinheiro. Porque olha só. Mas pensa, os caras já estão tudo legal. Você acha que eles só traficam maconha? Tá ligado? Deixa eu ir um pouquinho mais profundo aqui. Vamos lá. O que é o criminoso? Vou fumar meu tabaco aqui. É tabaco. Chat, todo mundo sabe que eu não fumo. Vou fumar meu tabaco aqui. Parece, mas é tabaco. Eu tô com tabaco também. Por que é que você, sei lá, vamos convidar aqui as pessoas a uma reflexão. Quem é que nunca discutiu com o pai, com a mãe, com a namorada? E por que você não esfaqueou a tua namorada? Por que você não quebrou ela na porrada? Porque eu sou uma boa pessoa. Porque você tem valores que você sabe que isso daí é errado. Sim. Matar alguém é errado. Não sou covarde. Roubar é errado. Exato. O traficante, o criminoso, normalmente, ele é uma pessoa que tem os valores deturpados. Um erro da ressocialização que tentam implantar aqui... É que você não conhece muitos traficantes, tá ligado? Você só conhece os caras da TV. É sério, mano. É porque é sério, velho. Quantos traficantes tem empregado aqui?
Você não sabe se os moleques faziam outra coisa. Calma, Então, mano... deixa eu continuar com o raciocínio. Normalmente, via de regra, o criminoso é uma pessoa que tem os valores deturpados. E aí, às vezes, falam, não, vamos ressocializar o cara. Vamos dar pra ele aqui um trabalho de garçom, marceneiro, uma profissão humilde. Vamos ensinar ele aqui na nossa oficina, dentro do presídio, que ele vai sair e vai trabalhar. Não vai. Porque ele é uma pessoa que pensa diferente da gente. Muitas vezes o cara te mata por causa de um celular. Ele te mata sorrindo. Ele estupra porque ele tem vontade. Então essa pessoa, ela não vai criar um trabalho. Se você falar amanhã, olha, tá legalizado cocaína, maconha, seja lá o que for. Esse cara não vai trabalhar com carteira assinada. Mas não cabe ele vai procurar outra forma de rendimento. Esse cara? Ou vai. Mas é o que já se faz. Então, mas o Estado cabe coibir esse cara. Não cabe coibir a liberdade individual do cara. Porque, vamos ser sinceros, fumar um baseado e tomar 1 litro de cachaça, quem que vai ficar fudido primeiro? O cara que fumou um baseado ou o cara que tomou 1 litro de cachaça? 1 litro tu foi muito longe, vai. Então tá. Então vamos melhorar isso aí. O cara fumou 4 baseado. Tá. O cara fumou 10 baseado. Ele fumou 20 baseado. Tem um baseodrômetro aí. E aí ele tomou 1 litro de cachaça. Quem que vai se fuder mais? O cara que... Então a gente já dá liberdade pra pessoa usar drogas e se corromper, entendeu? Então não faz sentido lógico a gente cessar a liberdade de alguém por causa que é uma substância diferente e porque tem um contexto histórico totalmente diferente. A gente sabe o que aconteceu lá nos Estados Unidos quando proibiram o álcool. O que aconteceu? Deu merda, porra. E tá dando merda. Depois, quando foi liberado, aumentou o consumo. E hoje em dia isso daí tenta ser regulado. Como? Com uma super taxação, falar do imposto do pecado, ser humano, a não propaganda abaixo de 10 da noite. Isso é certo. Mas, tipo, a supertaxação é errado. Se estão caminhando contrabando de... Bom, 50% mas isso daí sempre vai ter. Você tá partindo do princípio que você quer acabar com uma conduta que não vai acabar. Não, eu tô... O princípio é dar liberdade para as pessoas. Mas a lei existe para punir quem pisa fora da lei. Exato. E não para acabar com o crime. Concordo. É uma ideia errada. Você vai cair daqui a pouco e vai falar que a guerra contra as drogas não adianta. Mas é porque a questão não é que você vai ter... A questão não é que você vai ter crime zero. O Brasil nunca teve guerra contra as drogas, vamos ser sinceros. O mundo tá nisso, né? Os Estados Unidos começou aqui tinha diálogos cabulosos antes. Acordos entre governantes e grandes facções criminosas. Não, os políticos são os maiores traficantes, eu tô ligado. Olha o AS aí voando com pasta base no helicóptero pra caralho. Então, é a primeira vez que você tem realmente um combate. Cara, tanto tem porque em 2019 teve recorde, em 2020 o dobro de apreensões de 2019. E talvez em 2021 vai dobrar o 2020. Concordo, mas mesmo assim não vai chegar em 1% do total de droga que realmente entra e sai. As pessoas nunca vão parar de usar droga. É do ser humano. A gente usa droga 10 mil anos atrás, a gente usava droga. Faz parte do nosso instinto buscar novas experiências, tá ligado? Não vai mudar. Você só sente prazer na droga? Não. Eu faço sexo também. eu vi a cadeira de massagem de vocês aí. Vem do fundo. Pior que só que o negócio na bunda mesmo naquela cadeira, ele é meio desconfortável. A questão das drogas é liberdade individual, cara. Não vejo essa maneira. É igual as armas. É igual pra sociedade. Mas a arma é diferente. Não é saudável pra sociedade e você tem um monte de... A arma te previne contra a ditadura. A arma te previne contra um criminoso, ela te dá a legítima defesa. A única chance que uma mulher tem de bater de frente com um cara de 100 quilos é essa, um idoso. E eu sou super a favor disso. Eu acho que tem que ter... Eu acho que todo ser humano que, porra, passou psicotécnico, não é maluco, tem que ter uma arma em casa. Eu gostaria de ter uma arma em casa. Mas você não passava no psicotécnico. Será? Mas, ao mesmo tempo, eu também... É da mesma lógica pelo que eu acho que o ser humano tem o direito moral de decidir o que faz com a própria vida, de ter uma arma na casa, mesmo sendo perigoso para as outras pessoas ele ter uma arma em casa. Mas não é perigoso para as outras pessoas. Vai que ele é um bêbado degenerado. Mas aí você tá fazendo futurologia. Assim como você tá fazendo com o cara que é traficante também vai ser um estuprador. Entendeu? Não necessariamente. Eu tô falando que, de maneira geral, o cara que trafica, ele não comete só o crime de tráfico. Porque normalmente o cara anda armado, já é um porte legal. Normalmente o cara bota toque de recolher. Mas você tá ligado que tem um outro tipo de tráfico dentro daquela localidade. Do é que você tá olhando pro tráfico do morro. Mas você acha que esses playboy como eu compram maconha onde? Ou de alguém que vai no morro buscar, ou de outro playboy que faz esse corre pra você. Errado. Existem muitos playboys... Você tá plantando aqui, cara? Eu não, mas existem muitos... Eu não, o Igor sim. Pior que eu não, eu tô fora desse bagulho. Mas existem muitos playboys que plantam. Eles pegam, alugam um apartamento na Paulista e fazem uma plantação hidropônica dentro do negócio e vende só pros brothers. Ele é um traficante. Mais sofisticado ainda, tem os caras que traz da Califórnia. Que também é traficante. Entendeu? O traficante não é só esse cara, o cara que vai pegar uma arma e vai sair pra estuprar porque ele quer.
Tem muito traficante que ele quer ganhar dinheiro, ele não é habilitado, ele não é profissional, ele não tem um diploma, ele vê uma oportunidade de fazer um corre ali, plantar um negócio no quarto dele e vai fazer. E fode a vida da família lá que bota um viciado, que vende a geladeira, vende a casa. Poxa, isso é crack, né? E aí depois... maconha? Normalmente começa como? Começa no álcool, começa no cigarro, então, exato, e o álcool é legal. Essa é a parada, tá ligado? Mas o álcool por que, é legal. se a gente tá indo numa contramão de taxando mais o álcool, taxando mais o cigarro, por que a gente na outra errado, mão vai inclusive. liberar uma droga? Eu acho que a gente tinha que tirar a taxação do álcool, tirar a taxação... Vai ganhar liberdade, vai ganhar o cara que tem depressão, o cara que tem ansiedade, ele em vez de tomar um remédio que tem um monte de efeito colateral, o cara que tem Parkinson, o cara que tem Alzheimer, tem um monte calma aí já é outra história. Você tá falando de canabidiol, você tá falando de outros produtos. Mas de onde que vem isso? Ué, mas isso daí eu não sou contrário não, eu sou a favor. Mas se você libera a maconha, você facilita o acesso, tem muitas... Você não tá querendo tratar a doença, você tá querendo recreação. Não, eu quero tudo, eu quero liberdade, mas eu tô usando o argumento Cara, você tá falando isso porque tu não lida com o Monark quando ele tá sóbrio. Porque esse moleque aí é um poço de ansiedade infinita, que quando ele tá sóbrio é só insuportável. Não é, Jean? Caralho, é do tipo... Quero ir embora, não aguento ficar aqui com esse moleque, tá ligado? Foda. Não, mas bom, a gente poderia ficar nesse tema das drogas infinitamente. Eu acho que a sociedade perde em não reconhecer esse um mercado legítimo, como os países mais avançados do mundo estão fazendo, como Israel tá fazendo, entendeu? Como a Holanda tá fazendo, de voltar atrás e só permitir que o pessoal... Na Holanda, quero ver se você não fuma uma maconha de boa lá. Eu fui lá como é que fala? No Red Light. Fui lá, cara. As putas na vitrine. Pô, então, isso é legal. Ele cita exatamente lá, tá ligado? Não tem nada a esconder, né? Já tô vendo as manchetes essa manhã. Mas enfim, quando eu fui lá, foi o quê? 2006, eu tava fazendo intercâmbio em Coimbra, em Portugal, e depois fiz um mochilão pela Europa. Fui lá e o que me impressionou? Porque eu achava que ia chegar lá e ia coffee shop, né, com skunk, haxixe, maconha, seja lá o que for. E não, cara, porrada de marroquino, principalmente na rua, africano, ecstasy, cocaine, I have, não sei o quê. Ou seja, uma esbórnia generalizada. 2006 você foi? Que já estava trazendo problemas para eles próprios, atraindo pequenos delitos, atraindo tráfico, etc. Isso daí não é saudável. Ninguém queria ser vizinho para morar naquela área dali. Isso daí é ruim, cara. A sociedade não gosta. Qual pai que vai ficar tranquilo deixando o filho na escola, achando que ele pode ir hoje na maconha, depois na cocaína e etc. Isso daí não é saudável. Isso daí tudo que faz mal é controlado, cara. Vê remédio de tarja preta, que tem um monte de gente que é viciada. Isso daí é controlado para tentar colocar um limite naquilo. Para não se permitir que a pessoa consiga se esbaldar e se viciar. Por que não? Aquilo. Por que o Estado não pode permitir a pessoa se matar se ela quiser? Pô, cara, você gostaria de morar na Cracolândia? Não. Você tá defendendo a Cracolândia. Qual o problema da pessoa se viciar? Se vicia, larga na Cracolândia. Será que a Cracolândia não é um sintoma das drogas serem ilegais? Porque o crack é uma droga muito barata. Se o cara tá fumando o crack, é porque ele não tem dinheiro pra comprar mais nada. Aí você vai dar a cocaína pra ele de graça pelo Estado. Porra. Não tô falando isso. Eu tô falando que se a gente tiver um ambiente legal desse comércio, talvez não fosse a cocaína o pior produto mais barato que ele pudesse encontrar, entendeu? Talvez o mercado tivesse mais avançado e talvez o pior produto mais barato que ele pudesse encontrar fosse menos prejudicial a ele. E outra, eu não sei, sabe o que me deixa meio triste? É que não tá... Abre seu coração, Monark. Abre seu coração, Monark. Vou abrir. Aperta a mão aqui. O que me deixa muito triste é que não tá melhorando a situação, entendeu? Por mais que, a gente coloque um monte de cara lá na fronteira pra pegar o triplo, quádruplo, quíntuplo das apreensões relativas ao ano passado, por mais que você fortaleça a lei antidrogas, na história da humanidade a gente não vê isso diminuindo. E eu sou muito cético. Opa, que isso? Álvaro Uribe, Colômbia, reduziu pela metade os plantios. Mas no mundo, assim... E a Farc reduziu o poder a ponto dos caras começarem a querer negociar, entregar arma e etc. Droga? E o consumo de droga? Será que reduziu? Eu não acho que reduziu. Eu não acho que cada vez mais as pessoas falam que, poxa, a maconha é uma droga só. Quando eu era pequeno, eu aprendi... Eu lembro da propaganda da Eliana falando, drogas, se fosse bom, você contava pros seus pais. Aí vinha a mãozinha vermelha assim, né? E cortava. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia é Marcelo D2, é nego mostrando aqui, Monark, entendeu? Então o negócio vai suavizando, daqui a pouco mais gente tá usando, tá experimentando, aí legaliza, não sei o quê, depois vira cocaína, etc.
Cara, daqui a pouco a gente tá na sociedade de zumbi, cara. Por que eu não virei viciado em crack, então? Hã? Por que eu não me tornei um viciado em crack? Mas eu não tô falando que é uma questão automática. Você começou na maconha e você necessariamente vai pra outra droga. Eu tô falando isso. Agora, as chances aumentam. Ah, com certeza. Mas não é... A gente não tem que tomar uma decisão da sociedade se a gente quer uma sociedade mais livre, apesar dos riscos, ou menos livre. Mas você já tem essa decisão. Basta você se organizar e votar no grupo de parlamentares que tem isso como proposta e o pessoal mude a lei. Claro. Por isso que eu acho que eles não conseguem mudar a lei, o que eles fazem? Eles tentam judicializar, fazer ativismo judicial, tenta vir via STF, AIA, OEA, qualquer coisa para tentar colocar a goela abaixo. Tem que ser o povo falar, é isso que a gente quer. Sim. Porque aí é incontestável, né? Mas sempre, né? Em 2005 a gente falou que iria as armas e o PT passou a régua, o PT é totalmente autoritário, né? É um partido de merda, na minha opinião. Então eles não podem defender a liberdade. Eles não defendem essa questão das drogas por liberdade. Cara, eu acho que o PT é uma merda. Eu acho que tudo que eles fazem é pro poder. O mini manual do guerrilheiro urbano, feito pelo Marighella, que até hoje no Congresso tem sessão todo ano para falar bem dele, né? Tá lá mostrando que todo criminoso é um revolucionário em potencial. Por quê? Porque ele não liga para a lei e ele tem uma violência incutida nele. Basta você pegar essa violência dele e direcionar para a revolução. Então, para esses caras, quem mata policial, ele defendia isso, né? O Marighella, no mini manual do guerrilheiro urbano. Matar autoridade, matar policial, sequestrar embaixador, cônsul, trocar por prisioneiros, etc. Isso para eles está valendo. Por quê? Porque pouco importa os meios. Se você estiver defendendo a causa, você já está aprovado. Enquanto que nós não, nós temos princípios. Por que eu votei para que o Daniel Silveira, por exemplo, fosse livre, fosse libertado, solto, naquela ocasião, semana passada? Pelo mesmo motivo que eu votaria para qualquer outro cara, inclusive de esquerda, para ele não ser condenado por um crime de opinião. Por pior que seja, mais repugnante que seja, que eu não aprovo, que eu não falaria, mas... Uma opinião não é crime. Ainda mais um deputado que tem uma imunidade parlamentar, ele é um parlamentar. Imagina os restos dos réis mortais, vamos assim dizer. A sociedade toda pensa, cara, se os caras fazem um negócio desse, uma prisão... Se você ler o texto aqui da Constituição, fala o seguinte, né? Que os senadores e deputados são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E a palavra quaisquer, ela foi inserida em 2001, numa PEC, proposta de emenda da Constituição, para deixar ainda mais claro que é quaisquer palavras, opiniões e votos. Então não pode um cara abrir a boca e ser preso por causa disso. E o Daniel Silveira, ele foi preso, ele só poderia ser preso, né, por um crime inafiançável em flagrante. Flagrante é o seguinte, o cara tá cometendo o crime, ele tá puxando o gatilho, ele tá te dando a facada. E você chega, intervém e prende esse cara. Isso é uma prisão em flagrante. Agora, a interpretação que foi dada pelo Alexandre de Moraes é que ele, ao fazer um vídeo, como o vídeo pode ser visto por qualquer pessoa a qualquer momento, esse crime estava na cabeça dele, né? Ele dizendo que esse crime estava se perpetuando no poder. É a figura do crime permanente. Crime permanente, você pode ser preso em flagrante a qualquer momento. Essa interpretação que foi dada pelo Alexandre de Moraes. E outra coisa, inafiançável. Quais são os crimes inafiançáveis? São os que estão no rol taxativo. O que está dito ali é crime hediondo, tráfico, terrorismo, TTT, tráfico, terrorismo e mais um que eu esqueci, começa com tortura. E o cara mandou, falou, não, é inafiançável também o crime aqui do Daniel Silveira, porque está escrito lá no Código Penal que se couber preventiva é crime inafiançável. Logo, então, ele fez uma interpretação extensiva. O STF queria mostrar poder, queria falar, não mexe com nós não, que nós é o STF, você vai mexer com nós, tá maluco? Nós vai mexer com os reizão da parada? Tá louco? Mas o que o... isso não é? É tipo o que o Zé Pequeno fez, mas não no nível mais burocrático, mais, muito foda. Mas assim, falando do Daniel, ele... O que exatamente... Ele xingou os caras do STF, falou em... Cara, eu acho que o Daniel mandou mal. AI-5, sabe o que é foda? A gente sabe que ele tá sendo preso, mas a gente não sabe exatamente o porquê. Tipo, não ficou claro pra mim. Mas é porque ele puxou o saco do AI-5? Como é que foi? Cara, ele fez um vídeo de 20 minutos. Eu não entendi qual foi a dele, né? Que ele começou a xingar, assim... Xingar mesmo, cara. Falar coisas que às vezes a gente vê na internet. Pessoas xingando minha família, etc. Eu fico puto, mas... Ele falou que os caras bandam de cuzão, algo assim? Ah, daí pra baixo, cara. Daí pra baixo. Entendi. É que o Alexandre de Moraes também determinou a retirada do vídeo do YouTube. Isso daí até é compreensível, tá?
Porque realmente eram muito bem baixo nível. Mas não justifica a prisão. Cara, quem é que vai preso hoje no Brasil, Ele falou vai lá matar o STF, ele falou alguma coisa assim. Não. Ele vai lá bater nesses caras. Ele xingou a mãe de um, ele chamou o outro daquilo. Mas nunca imputou violência, nunca estimulou violência. Ele falou que imaginou dando uma surra nos ministros X, Y, Z na rua. Entendi. Falou muita merda. Ele não falou, eu vou fazer isso. E nem crime de ameaça. Ameaça é um crime afiançável, mas nem ameaça ele chegou a cometer, né? Na minha interpretação. Mais uma vez, cara, eu não entendi qual foi a estratégia dele, porque assim, a gente estava com um momento muito bom a favor do governo. Um momento que a gente estava falando de reforma, em que o presidente da Câmara, do Senado e da República estavam se entendendo. Um momento em que o Freixo estava sendo pego aí sem máscara. Ele fica falando que o presidente é genocida, que fica incentivando as pessoas a não usarem máscara na rua. Ele pega o curtindo a praia lá em Ilha Grande, sem máscara, com os coleguinhas dele, na hipocrisia. Tá, mas sem querer ser o advogado do diabo, mas sendo um pouquinho, tem uma coisa em você curtir uma praia sem máscara, outra coisa é você convocar uma aglomeração sem máscara. Não tem convocação de aglomeração. Onde o presidente chega, ele é atração. Mas ele sabe disso. Ele obriga alguém a ir lá? Ele bota a arma na cabeça, meu irmão, você tem que chegar lá no Mas não tem um argumento, onde eu votar. Não tem argumento que o presidente ele tem que entender o poder logo você dele. Logo você é a favor das liberdades? Não, eu sou a favor da liberdade. Então, usa máscara quem quer. O presidente já teve Covid. Teoricamente, ele está imunizado. Bom, pelo menos tem durante um isso. período. Isso é verdade. Mas ele ficou sem máscara antes. Como é que ele vai afastar as pessoas do convívio? Mas qual o problema dele não usar máscara antes? O problema é ele ser um mau exemplo. O pessoal coloca a máscara, fica bufando aqui, saindo por tudo. Em teoria, diminui a quantidade de partículas que são expelidas, que isso é um grande transmissor. Não ia diminuir, ia continuar expelindo, só que por aqui. Mais ou menos. Isso é pra inglês ver esse negócio de máscara aí. Cara, eu concordo com você parcialmente. A gente tá em casa, ninguém usa essa máscara. Não, em casa não faz sentido. Mas vocês não estão usando máscara aí, ó. Porra. Sim. E eu odeio usar máscara, mas eu entendo que a máscara ela tem um objetivo prático que pode ser funcional sim. Não parece ser ilógico que você coloca um pano sobre a sua cara, você diminui o... Não parece ilógico, na minha opinião. A sociedade assustada, ela aceita qualquer coisa. Uma sociedade assustada, ela aceita toque de recolher da Guarda Municipal desarmada. Cara... Eu entendo, mas uma máscara é um passo pra isso. Mas não é um passo muito horrível, tá ligado? Só perde um pouquinho da liberdade, né? Daqui a pouco mais um pouquinho, daqui a pouco eles... É um problema. Prende a Sarah Winter... Prende lá o Oswaldo Eustáquio, prende Daniel Silveira, prende... Mas aqui esse negócio da máscara é mundial, né? Todos os países estão usando, tá ligado? Não é uma parada do Brasil. Só a gente poderia liderar a liberdade. Acabando com esse negócio de máscara. Por que a gente tem que ser igual? No exército, os caras falavam um bagulho. E de exército vocês entendem. O que é? Os caras falavam assim, quando tinha... Todo mundo tá fazendo um bagulho. Tinha um cara fazendo o contrário, aí o sargento zoava. Ia lá, aquele cara ali é o único certo. O único certo nunca é bom, guerreiro. Nunca é bom. Não quero ser o único certo.